Palmeiras de olho no nosso centroavante Pedro, hein? Olha só, a tia Leila Pereira tem esse interesse em Pedro, não é de agora. Depois da forte coletiva dada ontem pelo técnico Felipe Luiz, o empresário de Pedro deixou claro que vai trazer propostas na mesa do Flamengo e tentar uma saída do centroavante. Flamengo define valor que deve exigir para liberar o centroavante Pedro. Vamos falar sobre essa situação. Felipe Luiz, na verdade, expôs ali toda a situação envolvendo o Pedro, como já trouxe para vocês hoje logo cedo a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Vamos falar sobre a situação, só que o clube que estiver realmente interessado na contratação de Pedro para essa temporada vai encontrar ali alguns desafios. Eu vou explicar para você sobre essa situação. Vamos falar também sobre as palavras do Luiz Araújo, hein, rapaz? Luiz Araújo, que ontem fez mais uma partidaça. O Wesley também falou sobre a sua saída, mas falou que tiver de jogar mais 15, 20 jogos aí, ele vai jogar e vai ficar feliz no Flamengo. Está feliz no Mengão queridão. O técnico do São Paulo, Hernan Crespo, rapaz, mandou a real. Graças a Deus, hein? Não vamos jogar todos os jogos e todos os dias com o Flamengo no Maracanã. Porque o Mengão queridão foi pra cima, né? 2-0, mesmo com a retranca do São Paulo. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, e eu já começo aqui trazendo as palavras do técnico do São Paulo, Hernan Crespo, rapaz, que na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo ontem no Maracanã, o Hernan Crespo, ele falou aqui, olha só: sabemos perfeitamente que, graças a Deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã. Mano, e ontem o Crespo colocou em campo um time totalmente fechado contra o Flamengo, né? Colocou ali, fechou a barreira, mas o Flamengo conseguiu furar a barreira do Crespo. 2-0 com o Luiz Araújo e o Alacian marcando os gols do Mengão queridão. E o Crespo já mandou a real, né? Graças a Deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã, porque ele viu a pressão. Torcida, massa, sensacional, Maraca lotado, empurrando o time. É isso aí, nação, e vamos que vamos. Olha só, Luiz Araújo, ele falou sobre a desclassificação no Mundial de Clubes e também comentou sobre, né, o gol dele que ele fez ontem contra o São Paulo, mas não comemorou o respeito ao São Paulo. E falou o seguinte: a gente fica sentido de ser desclassificado do Mundial. Errei no quarto gol, mas isso faz parte. Sempre tento dar o meu melhor com essa camisa em relação ao Mundial de Clubes, Luiz Araújo. E já que sobre o gol que ele fez aí, abrindo o placar contra o São Paulo e não comemorou, ele falou o seguinte: eu não comemorei em respeito ao São Paulo, que é o clube que me formou. É um carinho muito grande que eu tenho. Foi o time que me revelou para o futebol. Disse aí o atacante Luiz Araújo, que na minha opinião ontem fez uma boa partida sim, tá? O Luiz Araújo e sempre jogando, né, gente? Que eu sempre falo aqui pra vocês, o Luiz Araújo, ele jogando ali na posição de origem dele. Qual é a posição de origem dele, Henrique? A ponta direita, no ataque pela ponta direita. Luiz Araújo joga muito bem. Na minha opinião, ele não tem que jogar em outra posição a não ser aquela posição. Aquela posição, o Luiz Araújo rende mais de 200% em relação a ele jogar em outra posição. Como, por exemplo, lado esquerdo, puxado ali pro meio, é na ponta direita. Luiz Araújo é aquela posição. Felipe Luiz tem que também entender isso aí. Bom, o Wesley falou, né? Se for o último jogo dele ontem, vai estar muito feliz. Mas também se vier jogar mais 15 jogos pelo Flamengo, também vai ficar muito feliz. Olha só o que ele falou: isso é coisa da diretoria do Flamengo e dos meus empresários em caso de uma saída. Minha cabeça está 100% focada aqui. Estou focado no Flamengo. Se for para jogar mais 15 jogos, vou jogar mais 15 jogos. Se for o meu último,
vou estar muito feliz também. E é isso, disse aí o lateral direito Wesley, que está aí, né, posso dizer assim, muito próximo de deixar o Flamengo nessa janela de transferência. A Roma da Itália é o grande interessado na contratação de Wesley, e ele deixando claro, né, se for o último jogo dele, tudo bem, vai entender aí a diretoria que vai decidir, os empresários dele, mas se tiver que jogar mais 15 jogos pelo Flamengo, vai jogar os 15 jogos, vai estar muito feliz. Disse aí, o Wesley está focadaço no Mengão, queridão. É isso aí, cabeça no Mengão. O resto depois se resolve. Bom, Felipe Luiz ontem, né, ele abriu o jogo sobre a situação também de Matheus Gonçalves, e ele falou que conta com o Matheus Gonçalves, né? Matheus Gonçalves que não vem tendo tantas oportunidades por conta da concorrência na posição dele. E ele ainda falou o seguinte, ele treina muito bem e se esforça em todos os treinos. Isso aí dá pra ver, né, cara? O Matheus Gonçalves é um jogador realmente liso dentro de campo, e que, na minha opinião, deixando o Flamengo agora para jogar aí no Cruzeiro, vai ser realmente, né, uma baita perca do Flamengo. Essa é a minha opinião. Ele ainda falou, tem poucos minutos pela concorrência que ele tem, mas sempre que dá, eu coloco ele para jogar. Disse aí o técnico Felipe Luiz. Você, o que você acha sobre essa possível saída de Matheus Gonçalves? Você continuaria com o jogador? Deixaria o jogador no elenco? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Sem falar também, Matheus Gonçalves, Felipe Luiz ontem rasgou o verbo, né? Deu uma entrevista coletiva pesada em relação ao assunto do Pedro, né? E, cara, é aquela coisa, né? É o Pedro fala uma coisa, o Felipe Luiz fala outra. É uma situação que, pelo tom da coletiva de Felipe Luiz, a situação está no limite, né? Deu a entender isso, está no limite. E aí, depois da forte coletiva de Felipe Luiz, criticando, posso dizer assim, de forma pesada, essa é a realidade, que o Felipe Luiz foi de maneira pesada, ele não poupou palavras em relação à situação do Pedro, o caso Pedro agora. E depois dessa situação, o empresário de Pedro falou que vai trazer propostas ao Flamengo e tentar uma saída. A informação, inclusive, Vene Casagrande trouxe aqui o seguinte: procurei um dos representantes de Pedro para saber quais serão os próximos passos após a forte coletiva de Felipe Luiz criticando de maneira pesada o atacante. E a resposta foi direta: vamos trazer proposta ao Flamengo e tentar uma saída do jogador. Lembrando que o Flamengo também já definiu o valor para negociar Pedro, tá? Clube que tiver interessado, o Flamengo não aceita menos de 20 milhões de euros. O Flamengo deve aí exigir, fazer um jogo duro e exigir pelo menos 20 milhões de euros para vender o centroavante Pedro. Algo em torno de uns 128, 130 milhões de reais na cotação atual. Agora, tem outro empecilho. É que o clube brasileiro que quiser contratar o Pedro já vai contratar ciente de que o Pedro não vai poder disputar o Campeonato Brasileiro e nem a Copa do Brasil nessa temporada. Porque ao todo Pedro disputou pelo Flamengo 8 jogos pelo Brasileirão de 2025 e entrou em campo na terceira fase da Copa do Brasil. Diante disso, o atacante não pode atuar por outro clube que esteja disputando as duas competições. E a informação que temos é que a tia Leila Pereira, Palmeiras, segue com interesse em Pedro. E esse interesse da tia Leila não é de agora, tá? Vale ressaltar que no ano passado o Pedro recebeu proposta, o Flamengo, na verdade, chegou a proposta do Palmeiras na mesa do Flamengo, proposta oficial de 20 milhões de euros, e o Flamengo recusou. A tia Leila colocou na mesa do Flamengo 20 milhões de euros pelo Pedro e o Flamengo recusou. Agora, com essa situação que está acontecendo, o Pedro pode deixar o Flamengo, nação. O Pedro pode deixar o Flamengo. Agora, se realmente o Palmeiras chegar a fazer uma proposta pelo Pedro ao Flamengo, ele vai ter ciente dessa situação. O Pedro não vai poder disputar o Brasileirão nem a Copa do Brasil mais nessa temporada, só a partir do ano que vem.
Eu acredito que, cara, pela fala do Felipe Luiz, a situação entre Felipe Luiz e Pedro é muito, cara, chegou no limite, né? Como eu já falei pra vocês. Uma hora que ele fala, se Pedro não melhorar, não vai ter o que fazer. Se ele não quiser, tem outros que querem, né? Ele não vem se esforçando, tratou a situação como insuportável, né? Como ridículo, inclusive. Felipe Luiz falou isso, gente. E aí, é a situação que deixa aí o Pedro com um pé fora do Flamengo, sim. E eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa situação, sinceramente? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você liberaria o Pedro? Você manteria o Pedro? Agora eu estava aqui pensando uma coisa. Se o Felipe Luiz amanhã deixa o Flamengo... Quando eu falo amanhã, gente, é lá na frente, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Felipe Luiz deixa o Flamengo, aí nem o Felipe Luiz, nem o Pedro, porque o Pedro não se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz, no entendimento de Felipe Luiz, mas pode se encaixar em um estilo de jogo de um outro treinador. Concordam comigo? Então vamos ver aí como deve acontecer essa situação. Eu vou seguir focado, ligado em tudo, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.